Fazer xixi à noite não é normal. É um sintoma perigoso que rouba sua energia, acelera o envelhecimento, prejudica o seu sono e causa várias doenças sérias. Nesse vídeo eu vou revelar todos os motivos graves de fazer xixi à noite e como parar de ficar levantando para fazer isso. Levantar para ir no banheiro à noite, depois que já dormiu, é algo mais comum do que vocês imaginam. Tem gente que acorda uma vez somente e essa é a chamada nictúria fisiológica leve, ou seja, é normal. Porém, se você levanta 2 ou mais vezes, já começa a indicar um problema com a sua saúde. O primeiro motivo são as mudanças hormonais. Durante o dia, o nosso corpo funciona normalmente, o rim vai produzindo urina, de acordo com que a gente vai bebendo água, a bexiga encheu, a gente sente vontade de ir no banheiro fazer xixi. Porém, durante a noite, o nosso corpo produz um hormônio chamado ADH. É o hormônio antidiurético. Ele é como se fosse um freio nos seus rins, que faz com que o rim produza menos urina para você não ter um sono picadinho, levante toda hora para ir no banheiro e durma melhor. Mas com o passar do tempo, esse hormônio ele diminui e aí o nosso rim fica sem freio. Aí ele começa a tratar à noite como se fosse de dia, produz a mesma quantidade de urina e você começa a levantar mais vezes. O segundo motivo é a redistribuição de líquidos. Quando você passa o dia inteiro sentada ou em pé, o líquido do seu corpo vai descendo por causa da gravidade e fica lá nas pernas e nos seus pés. Por isso que gera aquele inchaço no fim do dia. Mas quando você se deita, a gravidade faz com que esse líquido que estava preso volte para o seu sangue. Esse sangue vai ser filtrado pelos rins e ele se transforma em urina. O terceiro motivo está relacionado com a próstata aumentada de tamanho. Esse órgão fica localizado exatamente na saída da bexiga e quando aumenta de tamanho vai empatar a saída da urina porque fica apertando a bexiga. E aí, infelizmente, a pessoa começa a ter vontade de fazer xixi toda hora, inclusive à noite. O quarto motivo é a bexiga hiperativa. Acontece principalmente na mulher, que é quando a bexiga fica mandando vários sinais lá para o cérebro que está com vontade de fazer xixi, ela fica meio nervosa e a mulher precisa acordar várias vezes durante a noite para ir no banheiro. Esse sintoma também está associado com o nosso quinto motivo, que é a infecção urinária. Quando a pessoa está com esse problema, existem várias bactérias ali na bexiga que fazem ela inflamar. E aí fica mandando vários sinais para o cérebro de que ela está cheia, mas na verdade ela está irritada e aí vai sentir aquela necessidade de esvaziar a todo momento. A infecção urinária tem vários outros sintomas também. Arde para fazer xixi, geralmente essa urina está mais escura, a mulher vai sentir aquela urgência de fazer xixi, ou seja, ela vai sentir que está muito apertada o tempo inteiro, mas quando vai no banheiro, faz só um pouquinho de xixi e ainda sente que não esvaziou direito. O nosso sexto motivo são as doenças crônicas. Primeira delas, a diabetes. Quando ela está mal controlada, o açúcar do nosso sangue aumenta demais e o nosso corpo tenta de alguma forma mandar ele para fora. Ele quer fazer isso de maneira cada vez mais rápida e fácil e a melhor estratégia é pelo xixi. E aí, quando ele quer mandar esse açúcar para fora, o açúcar puxa água e é por isso que toda hora a gente fica com vontade de ir no banheiro, principalmente à noite. Também pode acontecer na pressão alta, onde os nossos rins ficam totalmente forçados, porque ele tenta aliviar a nossa pressão mandando para fora a água, a quantidade de líquido em excesso e também o sal, que faz aumentar a nossa pressão. O corpo tenta de alguma forma nos proteger, abaixando um pouco mais a pressão, fazendo com que os rins trabalhem mais e isso aí aumenta a quantidade de urina também. O sétimo motivo para isso acontecer são os seus hábitos de vida. Se você consome muita água, muito líquido à noite, consequentemente seu rim vai trabalhar para mandar esse líquido para fora e você vai levantar para fazer xixi. Principalmente se essas bebidas são refrigerantes, cafés e chás, porque elas são diuréticas, fazem o seu rim trabalhar cada vez mais para mandar água para fora. Se for bebida alcoólica,
piorou. Por quê? O álcool, ele diminui a quantidade daquele hormônio que causa um freio, uma pausa nos rins. E tudo isso vai causar o aumento da sua urina e você vai ter que levantar à noite para esvaziar sua bexiga. Comer comida com bastante sal é outra coisa que vai fazer você levantar à noite. Por quê? O seu corpo tenta eliminar esse sal de alguma forma e ele pega a água que está lá dentro do seu corpo para diluir esse sal. Essa quantidade de água vai se transformar em xixi e a sua bexiga vai trabalhar na hora errada, fazendo você ir ao banheiro de madrugada. Ah, doutora, mas por que é tão perigoso levantar durante a noite só para fazer xixi? Pode acontecer contigo quedas e você pode fraturar, quebrar algum osso. Infelizmente, isso aí vai acontecer porque a pessoa acorda sonolenta, não lembra que tem um tapete, um móvel em determinado local e acaba tropeçando, caindo e fraturando principalmente o quadril. Isso vai acontecer mais comumente nos idosos. Mas isso aí não vai afetar somente idoso não, tá? Se uma pessoa nova levanta todos os dias 2, 3 vezes para fazer xixi, ela vai ter um sono fragmentado, cortado em pedacinhos, e isso pode causar um déficit cognitivo. Vai ter problema na memória, na concentração e aumenta o risco de demências com o tempo. Levantar várias vezes durante a noite também pode afetar a saúde do seu coração. Por quê? Cada vez que você acorda, vai liberando o hormônio do estresse, o cortisol, e ele sobrecarrega o seu coração, pode aumentar a sua pressão e, com o tempo, causar até mesmo um infarto. Infelizmente, problemas no coração são muito comuns de acontecer na mulher que entra na menopausa. Por quê? Diminui a quantidade de um hormônio chamado estrogênio. Ele tem várias funções, inclusive a de proteger o seu coração de qualquer problema. Só que esse problema e vários outros que podem surgir durante a menopausa, a gente consegue prevenir e tratar de maneira adequada. Mas muita mulher não sabe por falta de informação. E foi por isso que eu fiz o Guia da Menopausa. Nele eu te falo quais são todos os sintomas que você pode sentir durante essa fase, como você vai fazer para prevenir, para tratar e todas as opções que você tem, inclusive na medicina. O link está no primeiro comentário fixado. Clique e acesse para viver esse período de maneira muito mais confortável. Além de tudo isso, tem um impacto emocional, porque a pessoa não dorme direito, fica estressada, irritada no outro dia, ela não quer ter contato com mais ninguém. Mas calma que eu já vou te ensinar como que você vai resolver esse problema. A primeira técnica é a hidratação inteligente, muito recomendada pelos urologistas, que são os especialistas dessa questão renal. Nela, você pega 75% da água que você deve consumir em todo o seu dia e vai tomar até 4 horas da tarde. E os restantes, os 25% que falta, você vai consumir de 4 horas da tarde para frente. Isso aí vai ajudar o seu rim a trabalhar bem durante o dia, onde você pode levantar, fazer xixi que não vai te atrapalhar. E quando for no final do dia, ele vai estar mais sossegado, não vai precisar filtrar muita água, mandar muita urina para fora. Inclusive, você vai ter muita atenção para parar de consumir os líquidos 2 horas antes de dormir. Por exemplo, eu vou dormir 10 horas da noite, quando for 8 horas eu já tenho que ter consumido toda a quantidade de água que eu deveria. Se eu sentir um pouquinho de sede, eu vou lá, bebo um golinho, não preciso tomar um copo de água completo. Para você saber a quantidade ideal de água que você deve consumir no seu dia, você vai fazer um cálculo bem simples. Vai multiplicar 35 pelo seu peso. Por exemplo, pesa 70 quilos, vai multiplicar 70 vezes 35, vai dar mais ou menos 2,5 litros. Isso aí é a quantidade mínima de água que você deve consumir. E depois dessa dica valiosa, já se inscreve no canal agora para não perder nenhuma dica de saúde. Segunda coisa que você pode fazer é a drenagem natural do líquido que está preso lá nas suas pernas e nos seus pés. Ou seja, você vai elevar suas pernas por pelo menos 20 a 30 minutos no final da tarde, porque isso aí vai fazer todo aquele líquido que está acumulado voltar para o seu sangue e você fazer xixi antes que seja de madrugada. Outra coisa que vai ajudar bastante são as meias de compressão. Elas vão ajudar esse líquido subir ao invés dele ficar acumulado ali. É muito bom, inclusive, para quem tem aquele inchaço nas pernas.
A terceira dica que eu vou dar para você é o esvaziamento duplo da bexiga. Como que funciona? Você vai lá fazer xixi normalmente antes de dormir, mas antes de você levantar, espera um minutinho, que daí todo aquele xixi que está preso na sua bexiga vai sair e vai evitar que fique acumulado. Essa é uma dica que eu falo para várias pessoas e que funciona de verdade. A quarta dica é você cuidar da sua alimentação à noite. Vai evitar alimentos com bastante água, bastante líquido. Sopa, melancia, sucos. Por quê? Isso aí vai aumentar o trabalho do seu rim e ele vai tentar eliminar tudo durante a madrugada. Não esqueça também de evitar de consumir aquelas bebidas que são diuréticas que eu falei para vocês. Os cafés, os chás, o refrigerante e o álcool. E também as comidas com bastante sal, porque se você consumir elas em excesso, seu corpo vai ter que eliminar o sal durante a noite. A quinta dica é você tratar as doenças que você tem, principalmente se for a diabetes e a pressão alta. Porque se elas estiverem bem controladas, vai evitar de que seu rim precise trabalhar mais para conseguir equilibrar o seu corpo. Aqui no canal agora tem um novo quadro, onde eu vou responder as principais e as melhores perguntas de vocês. Então, se você tem uma dúvida muito boa, coloca aqui nos comentários que eu vou anotar para responder.